Opa, boa noite. Gente, perdoa o atraso, mas ocorreu alguns probleminhas aqui. Nossa live estava agendada hoje às 19 horas. Boa noite, Luciana. Agendada hoje às 19 horas. E, infelizmente, ocorreu alguns probleminhas técnicos. Doutor Tiago, estou aguardando o senhor aparecer para a gente poder começar a nossa live, tá bom? Boa noite a todos. Não gosto muito de atrasos. Boa noite, doutora Gisele. Boa noite, Silvinha. Doutor Tiago tá chegando. Oi, doutor. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Desculpa o problema técnico, agora já foi corrigido. Acontece, né, É, doutora? acontece. Primeira live que a gente faz promovendo, né? Isso, Mas na isso, próxima vai estar tudo tranquilo, se Deus quiser. verdade. Boa noite a todos. Vamos aguardar só mais um pouquinho, doutor, para ver se o pessoal entra, Tudo bem, tranquilo. tá bom? Vamos sim. Vamos pedir desculpa mais E uma vez, né, ao público sim, pelo esse contratempo, mas da próxima vez a gente vai entrar no horário certo, sim, né? a gente vai corrigindo os problemas até ficar perfeitinho. Com certeza. Hoje, Hoje, desculpa, pode falar. hoje vamos falar sobre benefício por incapacidade, não é isso, doutora? Exatamente, benefício por incapacidade perante o INSS, que é o que tem ocasionado muita dor de cabeça para todo mundo, né? Principalmente para quem tem epilepsia e fibromialgia, né, doutor? Isso. Ó, temos uma pergunta aí, doutora, já. Opa. Silvinha, enquanto a nossa live vai correndo, escreve qual é a sua situação dentro do que for possível. A gente tire a sua dúvida aqui, sim, tá bom? É que às vezes tem que analisar o documento e aí a gente não consegue, assim, tão, né, superficial te dar uma orientação melhor, né? Boa noite, doutora Raíza. Boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Sônia. Então, o que que acontece? O INSS, como todo mundo sabe, o INSS é o maior réu do Brasil, né? O INSS, ele tem negado, para não ser tão negativa, 95% dos benefícios, para não dizer 99%. Porque se eu disser 99%, o pessoal vai falar, nossa senhora, o que que ela está falando? Né? E hoje em dia, o que que acontece? O INSS tem negado muito, são benefícios por incapacidade. Você paga o INSS um bom tempo da sua vida, quando você fica doente, que é o que você mais precisa, o que que acontece, doutor? O INSS nega, né? É, E aí, como é que as pessoas normalmente, né, pode fazer para aumentar a chance de ter esse benefício por incapacidade? Primeira coisa, você precisa fazer tratamento médico. As pessoas normalmente elas desanimam por ir ao INSS, passa numa perícia, passa perícia com um perito de lá que muitas vezes é desrespeitoso, né? Acontece, e não deveria acontecer, mas acontece, né? E aí o que que você pode fazer? Sempre mantenha os seus exames atualizados. Mantenha seus laudos médicos atualizados, porque você vai fazer exame e tem que ter o laudo médico, né? Dizendo se você está incapacitado para o trabalho, né? Após a reforma da Previdência, os benefícios mudaram de nome, né? Então, o que era o auxílio-doença, hoje é o benefício por incapacidade temporária. E o que nesse era caso, doutora, aposentadoria? Oi? nesse caso, nesse caso, qualquer cidadão pode pedir esse benefício? Olha, quem pode pedir o benefício?
tanto auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, são pessoas que trabalham contribuindo para o INSS, né? Ou pessoas que têm carteira assinada, ou pessoas autônomas que contribuem para o INSS por meio do carnezinho, né? MEI, né? Às vezes a pessoa trabalha e tem uma MEI, né? Microempreendedor. Então essas são as pessoas que têm direito ao benefício por incapacidade. São pessoas que ou trabalham registrados ou recolhem o benefício, né? Recolhem para o INSS, tá? E esse direito está Pessoas que assegurado, doutor? Oi? Esse direito está assegurado na Constituição Federal? Esse direito é considerado na Constituição Federal, tá? E você... Então, assim, não é favor, gente. Você tem que pagar pelo menos um ano, 12 meses, bonitinho, um atrás do outro, sem pular, sem pagar em atraso, para poder cumprir a carência do INSS. Cumpriu a carência do INSS, se você tiver qualquer eventualidade a partir dali, você está coberto, tá? Tá dizendo aqui que a Silvinha está dizendo que ela teve 7 negativas pelo INSS, né? Pela falta de um ano de contribuição. Isso. E esses dias ela encontrou a lei que protege, né? Olha, Silvinha, tem que ver direitinho, né, a sua enfermidade. Pelo que você me falou, assim, sim, você tem a carência, né? Você tem a isenção da carência. Mas isso não quer dizer que você tenha direito ao benefício sem pagar, entendeu? Você tem que pagar, recolher, né? Você não precisa a carência, mas precisa saber se a tua doença era antes de você entrar para o INSS ou depois, tá? Isso é que tem que prestar atenção. Por que que acontece? Por lei, as pessoas têm que pagar 12 contribuições para preencher a carência, né? Entendi. Você não pode entrar no INSS tendo a doença. Ah, entrei, não vou pagar os 12 meses porque eu tenho a isenção da carência. Não. Isso, isenção da carência, se você entra, começa a trabalhar, aí no mês seguinte você é diagnosticada com a doença. Aí sim, tá? Se a doença foi diagnosticada antes de você entrar no INSS, aí você precisa aguardar a piora dessa doença para você poder ter direito ao benefício, tá? Porque senão fica doença pré-existente. Isso é sempre bom prestar atenção, né? Para não ter negativa à toa, tá? Então, retomando aqui, você tem que pagar normalmente os 12 meses, né? E aí, sim, a partir desses 12 meses, você fica coberto pelo benefício ou do auxílio-doença, que é o benefício pela incapacidade temporária, ou a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, tá? O que acontece? Você vai passar pela perícia. O que você precisa levar? Isso é importante. Você precisa levar o laudo médico, te afastando do trabalho, né? Se você trabalha registrado, o laudo médico tem que ter pelo mais do que 15 dias, né? Ah, a pessoa está incapacitada por 20, 30, 40 dias, né? Porque se for antes ou até 15 dias, é o seu empregador que tem que pagar o seu salário, né? Mais de 15 dias, aí sim é pelo INSS, tá? Antes dos 15 dias, você só vai ter direito se você for autônomo, tá? É importante deixar claro isso. Se você Então for passar... Oi? é uma boa dica, né? Para Boa relembrar. dica. Boa dica. Porque que acontece? Quando a gente vai ver, a pessoa fala que o INSS negou, realmente o INSS erra muito. Mas as pessoas não levam documentos, né? Então, o laudo médico você precisa levar. O exame médico atualizado, né? Infelizmente, a maioria das pessoas dependem do SUS. O SUS demora muito para fazer exame, né? E aí você faz o quê? Você leva um laudo médico e um exame médico do ano passado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque aquele laudo médico e o exame do ano passado não vai refletir a tua situação hoje,
né? Então você precisa levar laudo médico atualizado, exame médico atualizado, receitas dos seus remédios atualizadas, tá? Tira a cópia disso, porque quando você passa em perícia no INSS, esses documentos ficam lá. E muitas vezes, até por uma desorganização da autarquia da instituição, quando você pede cópia do processo administrativo, não tem esses documentos, entendeu? Então, tira a cópia, guarda com você. Aprenda a fazer um arquivinho na sua casa. Né? Nossa, mas Ana, eu vou ficar com tudo isso de papel? Vai ficar com tudo isso de papel, guarda. Hoje em dia, você pede os benefícios pela internet. A gente tem essa sorte, né, doutor? Agora, pela internet, facilita. Então, você não perde os seus documentos, que antigamente você levava, o perito pegava o original e nunca mais você via a cópia disso. Né? Então, essa dica é depois que passar a pandemia, tá? Agora, tudo pela internet. A novidade é que agora a pandemia você pode pedir pela internet, pelo portal do Meu INSS, e agora as perícias estão suspensas, né? Como é que você vai fazer agora? Você pede, né? Desde que você tenha a incapacidade, lógico, laudado médico, com exame, tudo bonitinho. E se você tiver a carência, tudo preenchido, lógico, eles vão olhar isso, você vai ter direito ao. Eles vão te pagar de maneira provisória um salário mínimo, tá? Porque não tem perícia, tá tudo suspenso. Então eles vão te pagar um salário mínimo, tá? Até a perícia, até tudo isso passar, tá? Se acontecer lá na frente, tudo isso passando, você passar por perícia e for negado, aí, lógico, vai cortar esse benefício, esse provisório, né? Muita gente está tendo provisório negado, né? E aí, e agora, como é que eu faço? Entrar judicialmente, tá? Entrar judicialmente, tem que pedir a liminar judicial, não tem jeito, né? Mas isso está variando muito de cidade para cidade, tá? Tem juiz que está mandando implantar porque não tem como fazer a perícia nesse momento. Então isso vai variar um pouco de cidade para cidade, já que a gente está aqui na internet, nível nacional, né? Então isso vai variar muito de região para região, né? É isso que eu vou falar agora, né? Que, como a gente tem conversado, às vezes o INSS está no ar em São Paulo, aqui em Curitiba não está. E aqui em Curitiba, às vezes está, e em São Paulo não está no ar, né? Então Exatamente. fica oscilando o salário. Exatamente. E veja, o entendimento do juiz de São Paulo não é o mesmo de Curitiba, É, né? Então, muitas vezes aqui ele pode restabelecer, conceder por tutela, porque o provisório, porque tá tudo suspenso, não tem perícia, né? E aí, ou no Amazonas, né? Ou em Minas, tanto faz, pode não ter o entendimento e querer aguardar a perícia, né? também. Tem isso Né? também. Não esqueçam, se você for pedir o benefício por incapacidade sendo o funcionário, você precisa da carta do seu empregador mencionando o seu último dia trabalhado e o carimbo do CNPJ, tá? Você precisa disso. Aí, Muito importante. às vezes as pessoas perguntam: Ana, eu tenho essa carta do ano passado. Não, você vai precisar de uma carta atualizada, tá? Para você subir tudo direitinho no site, para você não ter problema, né? Para não ter o provisório negado à toa, né? É. Será que a gente tem mais perguntas? A Silvinha fez umas perguntas, né? Doença rara. Então, se o INSS não compreende, Silvinha, é judicial.
Pega a cópia, agora pelo meu INSS tem tudo lá. Baixa no seu computador e entra judicialmente, tá? Procure um advogado especialista da tua confiança. Eu digo especialista porque não adianta você ir num advogado generalista, né? Porque tem coisas que você precisa de um especialista para ter o entendimento, né? Se você teve o diagnóstico da sua doença depois que você já estava no INSS, aí sim você tem a dispensa de pagar os 12 meses, tá? Senão, você vai ter que aguardar a piora da doença, porque senão fica doença pré-existente, tá? Não tem como você entrar com a doença no INSS e querer a dispensa dos 12 meses. Você tem a dispensa dos 12 meses se você já estava no INSS. Vamos supor, você está um mês trabalhando e teve o diagnóstico da doença. Aí sim, tá bom? Mas se for esse teu caso, tem que levar a discussão judicial, tá? Foi como a gente falou, o INSS, ele tem cometido vários erros, né? E 99%, tá? Mas a gente também não pode botar toda a culpa no INSS. É porque às vezes as pessoas acabam entrando de maneira errada. Mas, de novo, vou de novo jogar a culpa no INSS, porque o funcionário do INSS tinha obrigação de informar isso pelo 135, tá? Então, quando você liga lá para agendar, que se você tem 7 negativas, certamente uma delas, pelo menos, você deve ter agendado pelo 135, né? E a pessoa te passou a lista de documentos que precisava. Então, era obrigação dessa pessoa te orientar corretamente. Mas tudo bem, se ela não orientou, nós fazemos aqui, né? A nossa função social dessa live é orientar. Se por acaso, depois dessa live, Silvinha, ficar alguma dúvida, pode nos chamar, que a gente tira dúvida, não tem importância não. A gente está aqui para isso, tá bom? Mas deixar claro que você pode baixar todos esses documentos no seu computador e entrar judicialmente se o INSS por acaso cometeu algum erro, tá? Importante você ter os seus laudos, tudo isso atualizado. Importante também a gente lembrar que as pessoas que têm epilepsia e fibromialgia são as pessoas que têm mais sofrido perante ao INSS. E por quê? Porque os médicos do INSS, os peritos, sofrem, acabam não se reciclando, não são médicos, na maioria das vezes, especialistas na área, né? Para epilepsia precisa ser um neuro, né? Para fibro, você tem 3 áreas: ortopedista, reumato ou psiquiatra, tá? Então, se você pega um médico clínico geral, muitas vezes ele nem conhece a fibromialgia, tá? E aí você precisa mostrar para ele todas as doenças ou lesões que você tem para poder mostrar que a fibro, ela é um plus em cima de tudo que você já tem. Então, vamos supor, você tem problemas ortopédicos, problemas reumatológicos, problemas psiquiátricos, e aí a fibro vem com um plus. É assim que você se apresenta para o perito, tanto administrativo, que é do INSS, e tanto judicial. É assim que você apresenta. Porque a fibro não consta na lista de doenças que o INSS tem que conceder um benefício, tá? Sim. De novo, você não vai ter um benefício pela doença. Você vai... Raro, exceção da Silvinha, né? Que é uma doença rara, que está na lista. Ou uma pessoa que tem um câncer, que está lá na lista, né? Neoplasia maligna. E pode Né? ser total ou permanente, né? O Total parcial. ou
total, permanente ou parcial, né? Se você não tiver na lista, não tem importância. Se a doença ela causa incapacidade para o trabalho, você tem direito, entendeu? Hoje eu estava conversando com o pessoal lá do grupo da fibromialgia, doutor, e aí muitas fazem comentário assim, olha, mas a fibro, eles não reconhecem a fibromialgia. Outros, no grupo da epilepsia, falam, olha, mas eles não reconhecem a epilepsia. Gente, isso não quer dizer que não reconheça, que você não tem direito. Se o teu médico laudar que a sua doença causa incapacidade, está num grau que causa incapacidade para o trabalho, então você tem direito, né? Desde, claro, paga os 12 meses, né? Não seja uma doença pré-existente. E se for, você comprovando que ela piorou depois de que você cumpriu a carência, né? Aí sim, você tem direito. Isso é muito importante. A chave de ouro na fibromialgia, por exemplo, é você mostrar a sua incapacidade ortopédica, reumatológica ou psiquiátrica e apresentar a fibro como a cerejinha do bolo, tá? Você tem que levar laudo médico, exame médico, né? Receitas médicas, mostrar que você faz o tratamento médico, né? Porque também se você aparecer lá só isso e não mostrar que você faz um tratamento, não comprovar por receitas médicas. Cópia de prontuário médico, gente, é importante para comprovar que você faz tratamento, né? Então, isso é muito importante. Parece muita coisa, mas não é, né? São documentos que te fazem faz a diferença na hora de uma perícia, né? Ah, mas o perito do INSS nem lê. Não importa que ele não lê. Apresenta, porque depois isso você vai levar ao judicial. Aí sim, isso vai fazer a diferença. Né, doutor? No dia a dia a gente vê que isso faz a diferença. Com São certeza. detalhezinhos. E se faltar um documento, é isso que o INSS está querendo, para negar. É nessa hora Exatamente. que ele entra. Né? Exatamente. Muitas das vezes a E gente pede do cliente aquela lista de documentos, e o cliente olha para o papel, assim, para a lista, nossa, tudo isso. Tudo isso tudo isso, precisa. mas é a hora que a gente fala, não é tudo isso. Calma, você vai ver que lá na frente vai fazer total diferença. É isso mesmo. Né? E Uhum. importante, se você for no hospital, no posto de saúde, não interessa. Onde você fizer o seu tratamento e negarem o laudo médico ou negarem a cópia do prontuário médico, saiba que você tem o direito de fazer uma denúncia do médico, do posto de saúde, do hospital, da clínica, que seja. Você tem direito de fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, tá? Porque é obrigação deles, não é favor, é obrigação deles te darem um laudo mencionando o teu quadro, né? Que você faz tratamento desde quando, botar a data, né? É. Dizer a piora do seu quadro, falar os remédios e as dosagens que você faz uso, né? Que você está incapacitado temporário ou permanentemente para o trabalho. Isso é muito importante, gente. E se caso o médico Carimbar. não quiser passar a informação para o paciente, doutora, como é que ele faz? Olha, médico que não quiser passar informação, eu sugiro que você procure um advogado especialista da sua confiança para fazer uma notificaçãozinha desse médico avisando, olha, entregue o documento tal, da forma tal para o cliente tal, né, para o paciente tal. E se ele não, mesmo assim, ele não entregar, aí sim, leve o caso para o Conselho Regional de Medicina, né,
que esse médico será punido, que esse hospital será punido, que o posto de saúde AMA, UPA, será punido, né? Porque não é favor, é obrigação do médico. É obrigação, tá? Então, às vezes as pessoas ficam acanhadas, né? Sem saber o que. Putz, depois eu tenho que voltar com esse médico. Pelo amor de Deus, esse médico é o que faz meu tratamento. E ele vai ser obrigado a continuar o seu tratamento. Ele não Outra... pode abandonar o seu tratamento no meio do caminho, Entendi. tá? Verdade. Tem uma Não pergunta aqui, é. Tem mais uma aí? tem da Sônia Silvia. A Sônia diz o seguinte, eu contribuí 6 meses e apareceu a doença, tenho que pagar os 12 meses, doutor? Contribuiu 6 meses. Apareceu a doença, não precisa pagar os 12 meses, tá? Se a doença apareceu, você já estava contribuindo, e você tem isso, laudo médico, exame, tudo bonitinho, provando a data do diagnóstico, você está liberada da carência, tá? Sua carência aparecendo na lista e tudo mais, ela tendo a dispensa, não precisa pagar os 12 meses, não. Se ela já foi diagnosticada e você já estava lá dentro, né? Paula, o que eu tenho a dizer sobre a fibromialgia? A fibromialgia é o que a gente estava falando até há pouco, tá? A fibro, ela nunca vem sozinha. A fibro, ela sempre vem com outras doenças. Ela é a piora de muitas outras doenças, tá? Tanto ortopédica, tanto reumatológica, tanto psiquiátrica. Então, o que você precisa fazer é, na hora que você for entrar com a perícia, você tem que levar laudo médico do seu ortopedista, ou reumatologista, ou do psiquiatra, ou de todos eles, né? Porque tem pessoas que fazem tratamento com todos esses médicos, né? Dessas especialidades. E a fibro, ela é uma piora. É lógico que o perito do INSS, ele não é preparado para reconhecer a fibromialgia como uma doença incapacitante. Não tem importância, porque pode ter certeza que as pessoas que têm fibro, ela tem muitas outras doenças que não só a fibro, tá? A fibro, ainda, você tem que contribuir 12 meses como carência, tá? Tem um projeto de lei que foi aprovado, né, para dispensar a carência, viu, doutor? Tem um projeto de lei que foi aprovado para dispensa da carência da fibro. Mas ele ainda está em trâmite, ele não está em vigor ainda, tá? Então, se ele não está em vigor ainda, você tem que pagar os 12 meses. O que acontece é que muitas pessoas começam a contribuir para o INSS já tendo a fibromialgia. Aí foi a mesma orientação que eu dei agora para a Silvinha, né? Se você já entrou para o INSS com as doenças, com a fibro, você tem que ir contribuindo para dar os 12 meses e ter a piora, tá? Ana, olha, eu já trabalhava antes e apareceu agora a fibro. Tudo bem, você já pagou os 12 meses? Se você já tiver pago os 12 meses, apareceu a fibro após 12 meses, você já tem direito. Ou não, você entrou para o INSS com a fibromialgia, né? E tá pagando os 12 meses. Aí você tem que contribuir os 12 meses. Ana, eu já trabalhava antes. Fiquei desempregada um tempo. E agora eu tô reativando o meu INSS. Tudo bem, se você já trabalhava antes, já tinha 12 meses antes, e você está reativando seu INSS, então aí você tem que pagar 6 meses. 6 meses em dia, tá? E aí, após 6 meses, você só vai ter direito ao benefício se o seu quadro piorar. Por isso que é importante sempre ter laudo médico, exame médico atualizado. Por quê? Porque você vai ter que comprovar o exame médico e laudo médico antes. E depois de contribuir 6 meses, aí você vai precisar fazer de novo exames, né? Para mostrar que piorou.
teve a piora, para você poder ter direito ao benefício. É importante demais você ter tudo isso detalhadinho. Aí, hoje me perguntaram isso, Ana, a fibro não aparece em exame. Como é que eu faço? É isso aí. A fibro não aparece em exame, mas a lesão ortopédica, a doença reumatológica e psiquiátrica, né? Psiquiátrica tem laudo médico, você faz tratamento, né? A piora é a mudança de remédio, aumentou a dosagem do remédio, aumentou muitas vezes a frequência do remédio, isso é piora, né? Com certeza. Olha, tava com um problema na coluna, hérnia, aí agora apareceu em outros lugares, é piora. Tem um problema na lombar, agora apareceu na cervical, é piora. Tem um problema na lombar, na cervical, agora apareceu nos joelhos, é piora. Você entendeu? Tá se agravando, né? Tá se agravando, né? E Isso. aí a gente mostra a fibra como uma piora. Você entendeu? Essa ficou claro, Paula? Se tiver alguma dúvida, escreve, a gente está aqui para isso, tá bom? Porque a fibro não faz parte da lista de doenças, mas não importa. Se ela te causa, e todas as doenças acompanhadas a fibro, te causa incapacidade, você tem direito, tá? Perfeito. Silvia, eu li agora a tua pergunta aqui, mas a gente já estava falando sobre isso. Se ficou claro para você sobre a provisória, me fala aqui também, tá bom? Na parte da epilepsia. Epilepsia é outra doença também super. As pessoas não respeitam, né? Tem muito preconceito nisso, nessa parte. Você precisa ter um laudo mencionando que você está incapacitado para o trabalho. Na epilepsia, às vezes a pessoa faz tratamento médico, mas é de difícil controle, né? As crises. Mesmo fazendo tratamento médico, ela tem crises. E isso te provoca incapacidade para o trabalho. Ou outra opção é que você, tomando os seus remédios, você precisa tomar os remédios para você não ter crise. Só que tomando os remédios, o remédio tem efeito colateral, que o pessoal chama de rebote, né? Então, esses rebotes, a pessoa não consegue levantar para ir trabalhar. É muito complicado. E aí você faz o quê? Você precisa ser afastado. Porque se você não se afastar, uma hora ou outra, seu empregador vai te mandar embora. Tá? Uma hora ou outra, eles vão te mandar embora. Então, você precisa se afastar. Infelizmente, perito não vai olhar a bula do remédio para ver que muitas vezes a sonolência, a confusão mental, que você vem dos seus remédios. E se você larga os seus remédios, você volta a ter crises. Então você fica entre a cruz e a espada. Doutora, Né? a doutora Girilane está dando os parabéns para a senhora por excelentes explicações. Ah, obrigada! Que bom, ela está acompanhando. Obrigada, Isso. seja bem-vinda. E aí, o que que acontece? Você acaba precisando do INSS, né? Tudo. A Sônia, para dar início, precisa da perícia com laudo. Sim, você precisa do laudo médico e exames, né? Você sempre precisa disso, né? Para começar a ter o benefício, né? Se você contribuiu 6 meses e apareceu a doença no meio do caminho, depende da doença, Silvia, tá? Tem doença que você tem uma dispensa, né? Que é, por exemplo, o câncer, né? Você tem a dispensa da carência. Então, se você faz 6 meses que você está contribuindo e apareceu o câncer no meio do caminho, você tem a dispensa da carência, né? Você não precisa pagar os 12 meses.
Se você tiver trabalhado antes, 1 ano, ficou 1 ano sem trabalhar, perdeu a qualidade de segurado, mas voltou a contribuir, com 6 meses você já tem a qualidade de segurado reativada, tá? E aí, após 6 meses, se apareceu a doença, você já está coberta pelo INSS, tá bom? Voltando para epilepsia. Então, as pessoas ficam entre a cruz e a espada. Muitas vezes, quando a pessoa passa por uma entrevista de emprego, na hora que ela vai passar pelo exame médico, quando ela comenta que tem epilepsia, na primeira oportunidade eles já nem contratam, tá? É. Eles já nem contratam. Porque esse trabalhador pode acontecer dele ter uma crise dentro da empresa. E aí o empregador não quer nem saber, né? E já manda embora. Infelizmente, já nem contrata muitas vezes, né? E, e até porque existem funções que são proibidas para quem tem epilepsia. Trabalho em altura, motorista, motorista de trator, não pode, de jeito nenhum, é proibido, né? Porque a pessoa ela pode ter essa crise trabalhando em altura, dirigindo. Imagina, Há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, teve um acidente que a pessoa estava dirigindo, né? E ela entrou em crise no volante, atropelou um nossa. monte de gente. Lembra disso, doutor? Não, não. Atropelou um monte de gente no calçadão do Rio de Janeiro, Hum, né? E essa pessoa estava com a CNH dela suspensa por conta da doença, tá? olha só. E então por isso as pessoas elas acabam ficando de certa forma marginalizadas, porque elas não têm trabalho, né? Então, o que acontece? Esse é a hora que tem que entrar no INSS. O INSS, tendo o laudo mencionando a incapacidade do trabalho, ele tem sim que conceder o benefício. Se o INSS não concedeu, gente, agora tá todo mundo entrando pela internet. Você vai ter os seus documentos lá bonitinho, salvo. Baixa esse documento. Procura um advogado especialista da tua confiança, gente. E ingressa judicialmente, tá? Porque o advogado especialista acompanhar judicialmente nesse processo. Não é um processo simples. É claro que tem chance de não dar certo, mas você trabalhando direitinho aumenta as chances, né? Ele vai te acompanhar, te dizer como você pode portar, o que, que você precisa levar para o perito, quais são as informações que você precisa conceder ao perito judicial, né? É Hum, esse profissional que vai brigar pelo um perito especialista, né, para que não haja o mesmo problema que houve lá no INSS, tá? São coisinhas, dicas que pode parecer besta, mas não são, tá? Vai fazer o total sentido lá na frente, tá? Na hora do seu benefício, na hora do juiz julgar o seu benefício, tá? São detalhes entendi. que fazem total diferença, tá? Essas explicações, elas servem para todas as enfermidades, não só para epilepsia, não só para fibromialgia. É que nessa live hoje a gente está pegando, né, a epilepsia, a fibromialgia, porque são doenças assim, como que eu posso dizer, polêmicas, né? Eu já ouvi muito médico dizer, que a fibromialgia é doença da alma. Gente, não é doença da alma. É falta de estudo. É falta de estudo, é falta do médico se reciclar, né? Porque como que existem 3 especialidades que tratam essa doença, né? Como é que você pode minimizar isso, né? E até a falta de um manejo acaba
causando uma doença nessas pessoas. Por quê? Essas pessoas, elas desenvolvem depressão, elas desenvolvem pânico, elas desenvolvem distúrbio de ansiedade, tudo no decorrer desse trajeto, dessas perícias, tá? Então, se é que ela não tinha incapacidade antes, ela já ficou com problema no meio do caminho, né? Só pelo jeito que o perito do INSS trata a pessoa, né? A falta de respeito pelo ser humano, ela já ficou com problema no meio do caminho, tá? Então, saiba, detalhado, você precisa ter esses documentos, você precisa levar isso para o INSS, porque é a cópia do processo do INSS que você vai levar judicialmente que vai fazer a diferença. O juiz vai ver o que você juntou, né? Tem mais algumas perguntas aí, doutor? Não, não tô visualizando no momento. Ah, perfeito. Nossa, seu João Carlos está aí. Boa noite, seu João Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Vamos participar, gente. Eu tô É. aqui falando, lembrando, né, das perguntas que as pessoas fazem e é importante demais para vocês, né? Hoje eu conversei com uma pessoa que ela tinha um problema no fígado, tá? E, nossa, mas ninguém me deu benefício. Eu tenho fibromialgia, mas eu tenho um problema no fígado. Aí eu virei para ela e falei assim: nossa, você tem um problema no fígado? Para tudo. A gente junta o seu problema no fígado, a gente junta o seu problema ortopédico, mais o seu problema reumatológico e mais o seu problema psiquiátrico, junta. E a fibro é a cerejinha do bolo. Olha que maravilha, né? Nossa, mas eu não sabia disso. Já é isso aí. Que bom, né? Agora você tá sabendo. Que bom, né? A pior coisa do mundo é você trazer a informação para a pessoa fala assim: nossa, mas isso eu já sei. Que bom que você não sabe. Agora você já tá sabendo, tá? Mônica, boa noite. Boa noite, que bom que você tá aqui. Então, o que que você pode fazer também? Se você deixou de contribuir o seu INSS porque você teve problema financeiro, né? Ficou desempregado, a dica que eu te dou é converse com a sua família. Se alguém pode te ajudar a voltar a contribuir, tá? Importante. INSS é a primeira necessidade, gente. De verdade, tá? INSS volta a contribuir. Ana, eu tô há 1 ano sem pagar. O que que eu faço? Volta a contribuir. 6 meses em dia. O que é em dia? Em dia, todo dia 15 de cada mês. Ana, mas olha, se o dia 15 cair no sábado, no domingo, no feriado, paga antes. Paga antes, INSS, paga-se antes. Para você não ter problema com o INSS, tá? Não deixa essa falha, não deixa esse rabinho. Paga. 6 meses. Depois de 6 meses, se a sua doença tiver uma piora, vai ao médico constantemente, faça os seus exames constantemente, tá? Se você tiver uma piora lá pelo 7º, 8º, 9º, 10º mês, aí você volta a ter, aí você passa a ter direito, você entendeu? Aí a importância de você ir sempre ao médico, porque você tem exame aqui, quando você começou a pagar, você tem exame aqui no 7º, 8º mês, aí, nossa, olha, apareceu uma lesão aqui nesse exame que não tinha nesse. No laudo médico, ele aumentou a dosagem do meu remédio. Ah, piora. Nas receitas médicas, comprovam que eu tô fazendo uso do meu remédio, entendeu? Ó, e o meu remédio é controlado. Tudo bem, tira cópia, tá? Fotografa. Hoje os celulares têm câmera, gente. Fotografa, né? Bonitinho, fica comprovado, porque essa receita vai ser retida lá na farmácia. Tudo bem, tá? Essas são as formas de você ir comprovando, tá?
a, for a forma para você mostrar no INSS, tá? Uhum. Mais alguma pergunta? Não, só o Emerson. Gente, O Emerson para tá. nossa live, é importante que vocês tragam suas dúvidas, tá? Para que ela seja útil a vocês, né? Participem, chamem os seus amigos, tá? O que a gente está fazendo aqui é trazer informação para você não ter mais negativa, tá? Ou tentar diminuir muito as chances de negativa. Pode acontecer? Pode. Não é a fórmula mágica que a gente está trazendo aqui, não. O que a gente está trazendo é o que existe na lei para você, tá? Doutora, e se por acaso o assegurado entrou sozinho, e o INSS concedeu um valor para ele, e aquele valor não era o que era de direito dele, ele pode fazer uma revisão em relação a isso? Pode, pode. A pessoa, se ela entrou sozinha, conseguiu o Hum, benefício, e aí tá vendo que o valor tá errado, ela pode entrar sim com uma revisão, tá? Mas detalhe, para você entrar com uma revisão, a forma correta é você fazer um cálculo, né? E muitas tá. vezes o segurado não vai saber fazer o cálculo da maneira correta prevista na lei. Por isso que muitas vezes é importante você procurar um advogado especialista da tua confiança, para que ele possa analisar o processo administrativo, para que ele possa fazer o cálculo, ver se realmente está errado. Muitas vezes Sim. o segurado acha que está errado porque eu pagava por X, um valor X, e aí na hora que você vai fazer o cálculo, foi a queda da contribuição dele que provocou a diminuição do benefício, tá? Então é importante você procurar um advogado especialista da sua confiança, para que ele possa fazer um cálculo bonitinho, né? Para ver se você realmente tem direito, para você não ser prejudicado lá na frente, hein? Tá? Já vi casos disso já, tá? Ah, Então, opa, tá? Se você pedir revisão de um benefício que não tinha direito, e aí acabou virando ao contrário, tá? é. Muitas vezes a gente faz um cálculo, né? Você está pagando um pouquinho a mais. Até um pouquinho a mais. Já Aham. aconteceu. E aí a pessoa entra com revisão, aí o INSS aí chama atenção, entendeu? É. Então, não dê um passo sem você levar. Consulte um advogado especialista da sua confiança antes, tá? Isso. Para você não ser prejudicado, né? Tá Verdade. bom? Gente, seguinte, semana que vem, doutor, tudo bem da semana que vem a gente falar sobre LOAS? Tranquilo. Da minha parte, tá tranquilo. Maravilha. Então, Tá bom. você que está aí nos assistindo, semana que vem, nós vamos falar sobre o benefício da prestação continuada, que é o famoso LOAS, que é o benefício para o deficiente ou ao idoso, né? Que não tem condição de aposentar, que não tem benefício para aposentar, não tem a quantidade de contribuições para aposentar e que tem uma renda baixa, tá? Não consegue sobreviver, né? E que a família também não consiga ajudar, né? É. Porque pelo direito, como vocês sabem, a obrigação primeiro é da família, depois é do Estado, tá? Obrigada, Emerson. E então, você fique atento. A gente convida você que está nos assistindo a comparecer quinta-feira que vem, às 19 horas. A gente promete não atrasar. É isso. Às 19 horas. Próxima E para quinta-feira. que traga, né, as suas dúvidas sobre o É. benefício da prestação continuada, né? Às vezes a pessoa
o que a gente muito vê, viu, doutor? É um pessoal que tem autismo, o pessoal não sabe, tem direito. O INSS tem negado benefício para as crianças que têm autismo, dizendo que autismo não é deficiência. Aí, a pérola que É, acontece no INSS, tá? acontece muito, Que né, doutor? horas, Emerson? 19 horas. 19 horas. Na próxima quinta-feira, dia 21, né? 21 de Dia maio. 21 de maio, às 19 horas. Tá bom? Estamos aqui de novo, né, para tirar as suas dúvidas e trazer muita informação para todo mundo, né, doutora? Exatamente. A nossa ideia, gente, é estar aqui semanal. Só que a gente precisa de vocês. Lógico, porque sem vocês essa live não acontece. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, doutora. Tá? Eu que agradeço. E vamos usar máscara, hein, pessoal? Vamos usar máscara para esse vírus não proliferar. Por favor, podendo, fiquem em casa. Tchau. E tchau, Beijo. tchau.